Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, beleza? Tudo bem? Mais uma gravação maravilhosa aqui do episódio do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você sabe que o nosso propósito é levar para você informação de qualidade, informação checada, informação real. A internet, ela é recheada de fake news, de informações que nem sempre, infelizmente, são verdadeiras. E o nosso propósito é o contrário, é levar para você informação através de profissionais sérios, informação boa em saúde. Se inscreva no YouTube, siga-nos em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, para que a gente possa continuar levando aí para você informação legal em saúde. Informação em saúde é o diamante da prevenção. É a coisa mais importante que você pode ter para conseguir se prevenir. Quem compartilha Pod Doutor, espalha saúde. E como que a gente faz para atingir o nosso propósito? A gente traz aqui profissionais, autoridades em cada uma das áreas que a gente se propõe a discutir. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Rodrigo Camacho, quiropraxista de formação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Vamos aqui bater um papo, eu também tirarei dúvidas. Você que tá aí, aproveite, não saia daí de jeito nenhum. Um monte de coisa legal para você. Uma honra tê-lo aqui, Rodrigo. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Vai ser muito bom. Sensacional. Sim, será sim. Seja bem-vindo novamente, Rodrigo. Obrigado. A gente estava conversando nos bastidores ali, quiropraxista, quiroprata, fisioterapia, pós-graduação, graduação. Explica um pouco pra gente sobre isso. É uma profissão americana, né? Nos Estados Unidos é considerado doctor, a pessoa faz uma graduação como um doutor ali, ele sai como um doctor. E no Brasil, a gente, o que eles falam? Todos os cursos regulados pelo MEC é considerado profissão. Então, a gente tem faculdades reguladas pelo MEC, então a quiropraxia é considerada profissão no Brasil. Mas, como não é registrado a profissão em Brasília, você tem curso de pós-graduação para físio, tem curso livre para fisioterapeuta, tem curso livre para qualquer pessoa. Então, o fisioterapeuta que fez uma pós-graduação de 1 ou 2 anos, intercalados, com uma carga horária X, inferior a uma graduação de quiropraxista, exato. É isso que você está querendo chegar, que pode ter atuações iguais, da mesma maneira? Ou tem um limite? Não, é bem semelhante. E você, no caso, fez um curso superior de quanto tempo? 4 anos e meio. 4 anos e meio, então, para você se tornar um quiropraxista. Quiropraxista. Legal. Que é em cima das diretrizes da OMS. Perfeito. Os cursos de graduações no Brasil estão em cima das diretrizes da OMS. Os primeiros cursos ali que foi em Morumbi, Fevale, no Rio Grande do Sul, foram 2 cursos que foram totalmente traduzidos de faculdades americanas. Então, começou com as 2 faculdades traduzidas, faculdades americanas, e hoje já tem mais faculdades juntos implementando o curso no Brasil. A gente já está, acho que, com 5 ou 6 faculdades no Brasil. Legal, vamos lá. Esse assunto desperta bastante interesse e bastante curiosidade, inclusive em mim. Toda quiropraxia ou sessão de quiropraxia precisa de estalo? É estalido? É estalido que fala? Estalo? Estralo, a gente chama o barulho de cavitação, tá? Não necessariamente vai fazer a cavitação. Depende do público, depende do tipo de corpo, depende da doença e até depende do segmento naquele momento. Então vai ter momentos em você que eu vou fazer e vai fazer o barulho, vai fazer um barulhinho ali, vai fazer uma cavitação, e vai ter momentos que não vai fazer a cavitação e tá tudo bem, a gente mexeu a vértebra do jeito que eu queria e pronto. Legal você ter falado isso, mexeu a vértebra. Consegue apenas com a manipulação da força do dedo chegar lá na vértebra? Sim. Velocidade, cara. A gente brinca que o segredo é velocidade. Velocidade, ajuste, precisão, vetor, junção de tudo isso, a gente consegue. É essa a ideia. Sim, teve até um caso famoso que a gente comentou. Você sabe o nome do paciente? Não. Depois a gente vai colocar na descrição, que é um paciente, dia, né? um doutor em quiropraxia dos Estados Unidos, que é um caso muito famoso de quiropraxia, que o rapaz chega praticamente mais do que corcunda, né? Muito corcunda. Qual que é? Escoliose? Acho que ele tem uma escoliose e uma hipercifose já, né? Sim, e aí, de repente, ele, depois de meses de tratamento, ele fica praticamente eretro. Isso é tudo quiropraxia feita. Lá foi. Quiropraxia pura, sim. E que eu saiba, assim, teve algumas ajudas ali de exercício físico e alongamento, mas acho que o grande segredo desse caso foi quiropraxia.
E o que muita gente vê o vídeo curto, assim, acha que foi em uma sessão, não foi meses de tratamento. Não é todo mundo que acontece aquilo. Então, assim, foi muito bem estudado para entender que com esse paciente talvez daria certo. Então, vamos tentar, né? E aí, lá nos Estados Unidos é muito legal porque eles, dentro do consultório, eles têm raio-x, tem um monte de máquina, um monte de aparelho para testar. Então, eles faziam um raio-x, testavam um monte de coisa, analisavam um monte de linha, um ajuste, vai embora para casa. Pergunta, nos Estados Unidos tem o suporte de aparelho para poder ajudar, né, no tratamento. Esse suporte falta no Brasil de aparelhos por às vezes, não tem uma legislação que deixe o quiropraxista comprar e fazer a avaliação de imagem, ou puramente por recurso de investimento financeiro? Eu acredito que muito mais por investimento financeiro. Imagem de raio-x e coisa assim é por legislação. Então, o quiropraxista poderia ter um aparelho de raio-x e fazer no seu próprio consultório? Por legislação no Brasil, não. A gente não pode, isso só quem poderia é um técnico em radiologia. Em radiologia, né? Mas vamos dizer assim, a gente acha que não tem por formação o suficiente para dar um laudo de raio-x, de alguma doença, alguma coisa assim. Mas a gente tem por formação, como ver raio-x, eu tive exames de imagem, ressonância, tomo, raio-x, do primeiro ao último semestre da faculdade todo o tempo. Sim. Todo o tempo. O caso de quiropraxia, porque quando a gente fala quiropraxia, vem na minha cabeça estalido, estralo, manipulação de pescoço, braço. Conta alguns casos pra gente e o que é realmente a diferença. Quando que vai para um fisioterapeuta? Qual que é a indicação? Passou pelo ortopedista, vai para o fisioterapeuta, acupuntura? É um tipo de terapia. E também você falou de vértebra, né? É só para vértebra? Não. Tá, então não. Fala aí, responder lá a nossa pergunta. O foco é a coluna, porque a ideia é um sistema neuromusculoesquelético. Então, assim, é fazer com que o seu sistema nervoso trabalhe muito melhor para o seu próprio corpo, tá? Mas a quiropraxia não é reabilitação. Perfeito. Eu estou fazendo uma prevenção e uma melhora de comunicação do corpo dele e com isso vai melhorar a dor, vai relaxar a musculatura, vai ajudar a desinflamar. Mas não é uma reabilitação igual seria numa fisioterapia. Então assim, eu torci o pé e jogando futebol, fazendo uma atividade física, eu torci o pé, tô ruim, já passei no médico, fiz um raio-x, não rompeu nada, não quebrou nada, mas eu tô com dor. Você vai para fisioterapia fazer reabilitação. Só que depois disso, a tendência é que com a tua articulação do teu pé, do teu calcanhar, continue rodada naquele movimento que ele causou. Então, a gente vai mexer nessa articulação para ela ficar o mais reta possível, ficar o melhor encaixado possível, para ele voltar a um funcionamento 100%. E tem alguma área mais específica ou ela trabalha o corpo todo, da cabeça ao pé? É principalmente coluna, mas... Principalmente coluna? Principalmente coluna. Por impacto do sistema nervoso, é onde a gente vai ter maiores reações do corpo. Mas a ideia é qualquer articulação a gente conseguiria mexer. Ou também pelo fato de a coluna ser a parte estrutural maior parte estrutural. Maior parte estrutural, com mais dores no corpo humano, né? Acho que é a segunda doença que mais tira a gente do trabalho no dia a dia, no mundo, né? Que dá mais folga de trabalho no dia a dia, mais atestada de trabalho é a coluna. Então, a gente acaba focando muito em coluna por isso, mas é qualquer articulação. Quando que uma pessoa, eu, Moisés, paciente leigo no assunto, aprendendo agora, quando que eu vou me direcionar direto para o quiroprata, quiropraxista? Quiropraxista. Ou quando tem um caminho direto ou eu passo por algum outro profissional? É isso que eu ia perguntar, qual que é esse relacionamento com o médico, com o fisioterapeuta? Você trabalha na clínica Ratano também, né? Isso, além de atender consultório, domicílio. Como que é esse fluxo de pacientes? Como que eles chegam até o Rodrigo? Conta pra gente como que é esse mecanismo todo. Eu acredito que hoje em dia no Brasil a gente tem muita indicação de médico, de fisioterapeuta, de massoterapeuta, porque ainda é pouco conhecida a quiropraxia no Brasil. Né? É uma profissão muito nova ainda aqui. Mas tá um pouquinho ascensão, bastante na televisão, muito short, nego estralando o outro, apareceu até no Gugu, se eu não me engano. Aparecendo muito, o Gugu tem... Isso daí, depois você conta desse caso aí. O Gugu foi um dos vídeos que eu fiz eu tá lá, eu ir pra quiropraxia, né? Sim. Então assim, tá crescendo, né? Mas na teoria a gente não precisa de uma indicação médica, né? Mas quando que eu sei que eu sou posso um profissional ir? de primeira instância, então eu posso atender numa boa qualquer pessoa. Mas quando eu sei que eu posso ir, eu devo ir para o quiropraxista? Você tem coluna, você deve ir.
Legal. Desculpa. Mas é isso. Você tem coluna, você deve dentro dor ou não. Isso é o ideal, sabe? Eu brinco que a quiropraxia... As pessoas vêm por dor porque é o que vende, é o que divulga, é o vídeo que bomba, é o vídeo da hérnia de disco, da dor de cabeça, da dor ciática, é o vídeo que traz as pessoas aqui, traz as pessoas pra gente, assim, é indicação. Mas a quiropraxia foi feita para prevenção, para melhorar a qualidade de vida, fazer você dormir melhor, você ir melhor no banheiro, te dar mais ânimo para as coisas porque você tá mais alinhado, menos tenso, menos rígido o teu corpo. Mas eu falo que quem deu nome para quiropraxia no mundo, quem fez o negócio bombar foi o atleta. Porque o cara entendeu foi que... Foi atleta. Atleta? Atleta, foi galera de esporte de atleta. Porque o cara entendeu que quando eu mexo na articulação dele, eu tiro a pressão dali, melhora a dor muscular e ainda faz com que, como o músculo está com menos pressão, menos tensão, ele fica menos cansado muscularmente, então sobra energia para ele fazer outras coisas. Sobra energia para o corpo dele dar prioridade para ele descansar, prioridade para uma digestão, prioridade para outras coisas. Então eu falo que quem deu nome no mundo para a quiropraxia foi o atleta. Você acha que veio o atleta é algo, assim como eu falo, já falei muitas vezes esse exemplo aqui, vou falar de novo. A Fórmula 1 tem seus carros mais preparados, toda a tecnologia de ponta está lá, mas uma hora ou outra, depois de alguns meses ou anos, chega pra gente. Uma melhora daqui de performance ou de segurança. O atleta também serve para isso na medicina, da saúde, na área da saúde, né? É alvo para alto rendimento, performance, mínimos detalhes que chega pra gente. A quiropraxia, pelo que eu tô entendendo, começou dessa maneira. Não começou, mas ficou grande nos últimos anos assim. No tipo, Usain Bolt não corre sem o quiropraxista dele. Então, exatamente. Ele é aplicado no alto rendimento. Ele vê uma diferença. Peraí, você tá dando certo nesse cara aqui, que é já um cara extremamente preparado, físico impecável, um cara de alta performance. Sim. Peraí, você tá dando certo pra ele, vai dar muito certo. Para um cara que também corre maratona uma vez na vida e pra ele vai ser muito bom também. Ou pra pessoa que trabalha sentado o dia todo, dona de casa, mãe. Celular é o mal do século pra gente, cara. É o que... a gente fala que antigamente as pessoas, os meus professores, tudo falavam que assim, antigamente quiropraxia era, no Brasil, idoso e dor ciática. Hoje em dia, 80%, 90% é cervical de 20 a 35 anos. Então, os principais procuras da quiropraxia consegue colocar elencar as mais frequentes? Coluna, geral, mas a coluna... Coluna, trapézio, dor de cabeça, muito mais lado direito, porque celular e computador. A maioria da população é destra. A maioria da população é destra. Hérnia de disco, lombar principalmente, e aí acaba às vezes pegando ou não ciático, pegando ou não algum nervo e dando uma dor irradiada. E dor de cabeça, muito. Assim, uma pergunta. Pra gente tirar, realmente explicar profundamente todo esse mecanismo, né? A gente tinha falado aquela hora sobre a relação do médico, acho que eu não tinha sido muito claro. Mas uma coisa não afasta a outra na realidade. Então, o quiropraxista, o fisioterapeuta, o médico, todos trabalham juntos. Exato. Né? Isso que eu quis dizer. Não que precise de alguém indicar para chegar no Rodrigo, isso sem dúvida, óbvio. Então, mas uma coisa, então, não significa ir ao quiropraxista que você não precisa ir ao médico, fazer seu tratamento. Isso que é importante a gente tirar essa peste assim da cabeça das pessoas, esse tipo de... Concorda comigo? Sim, não é uma área multidisciplinar, né? A partir desse ponto, as coisas precisam ser mais... vão caminhar diferentemente. Porque hoje, às vezes, a pessoa que está ouvindo pode falar, não, só o quiropraxista não vai conseguir resolver sozinho, né? Ou então, mesmo você disse, quem também não tem doença nenhuma precisa ir ao quiropraxista e também precisa, eventualmente, ir ao médico do esporte, entendeu? Acho que é uma coisa conjunta. Sim. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Até como eu brinquei, se você torce o pé ali, você tem que ir ao médico, ver se não teve nada mais sério, tô com dor, vai fazer uma reabilitação na físio e vem pra cá. E não torci, não tenho nada, mas eu quero começar um esporte novo, eu quero mudar de vida, eu quero emagrecer. Cara, não começa do zero, ainda mais se você trabalha o dia inteiro sentado no computador. Não faz assim, vou trocar de sapato e vou correr.
vai atrás de um médico, vê se você está apto para isso, vai no nutricionista, vem no quiro, vamos preparar seu quadril, preparar sua coluna para você começar a correr já ganhando uma performance, já pensando numa qualidade de vida futura, do que você correr um tempo, porque um tempo teu corpo vai adaptar e vai aguentar. E depois de um tempo criar uma lesão. Não espera criar uma lesão, vamos no médico, vamos cuidar antes. Sim. Tem especialidades dentro da quiropraxia? Tem, muito legal. Eu sou especialista em gestante, cara. A quiropraxia tem especialidade em gestantes. Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu adoro gravidinhas, adoro gestantes. É um público que acaba usando pouco remédio, porque pela gestação mesmo, pelo bebê, não pode. Indicação médica, gestantes não podem fazer uso de remédio, né? Isso. Alguns, né? Alguns muito poucos. Sim. A maioria não pode. E aí... o peso do bebê, você vai mudando o centro de gravidade da pessoa, vai mudando o centro de gravidade da grávida, você vai incomodando alguns ligamentos a mais ali, então a gente consegue ir soltando, ajudando essa mudança do centro de gravidade, que é muito rápido em pouco tempo. Só não é indicado os 3 primeiros meses, mas é indicado até tipo o dia do parto. Ajuda muito para parto normal, para parto humanizado. A ideia, depois de um tempo, eu falo que muitas pessoas eu estou pensando em estabilizar a coluna dela, estabilizar o quadril dela. Na grávida eu penso o contrário nos últimos meses. Eu estou pensando em soltar mais, em dar mais mobilidade, em abrir mais para facilitar a passagem do bebê. Parou tudo, vamos lá. Um leigo total. Desculpa. Não, é exatamente isso. Cara, na minha visão, o quadril é fixo. Você tem o osso, você tem articulações, ligamento, músculo. E aí, principalmente na grávida, posso falar que sou pai fresco, como o Dr. Sidney fala. Ela tem uma mudança estrutural no quadril justamente para poder passar o neném. Exato. Fala um pouco mais dessa ajuda aí da quiropraxia. Exatamente. Essa colaboração. Depois, geralmente, o pico do hormônio, na grávida vai liberando o hormônio que chama relaxina, que é para soltar os ligamentos. O que segura um osso no osso é ligamento. Então, na hora que a gente solta esse ligamento, você vai ter mais mobilidade. E isso roda no corpo inteiro. Então, a gente até fala que é perigoso uma grávida torcer o pé, torcer a mão, machucar outras articulações, porque está tudo muito mais solto, né? E a tendência é que ela vá abrindo o quadril, fechando mais glúteo, abrindo a parte da frente do pubis para a passagem do bebê. Então, a gente vai fazer isso, ajudar isso. Porque, na teoria, na natureza linda, normal e perfeita, ela conseguiria fazer isso perfeitamente. Só que no dia a dia ela vai estar sentada no computador, deitar torta no sofá, aí ela tem a mania de sempre sentar do mesmo lado, então ela vai fazer isso muito mais com o quadril do que com o outro. Então a gente vai facilitando esse processo até o nascimento do bebê. De uma forma, não sei se é possível, mas aqui vou te abraçar sem apertar, como dizem os mineiros. Tem alguma maneira de você explicar pra gente, de uma forma bem didática e simples, um tipo de manipulação na gestante para poder liberar esse quadril? Você coloca os dedos numa parte do quadril onde tem um ligamento, até que ponto você exerce uma força, tem estralo ou não tem? Tem estralo uma parte da gestação, depois de um tempo já não é legal tanto o estralo. Esse estralo acontece, você até a falou, cavitação, mas... né? Sim, mas vamos lá, a cavitação, ela... O que seria a cavitação? Boa. Fenômeno do vácuo. Dentro da articulação, ela teria que ter só, entre o ligamento, osso e osso, tendo cartilagem muito grande, disco da coluna ou não, ela teria que ter só líquido dentro. Conforme a gente vai usando ele errado, vai entrando ar. Então, o estralido é fenômeno do vácuo, é ar saindo de dentro da articulação. Então, quando tem... Por isso tem... Eu já passei por sessão de quiropraxia, por isso quando tem o estralo, dá a sensação de alívio. Exato. E com isso libera várias coisas, tá? Libera as várias enzimas junto com o ar ali saindo, principalmente beta-endorfina. Por isso que dá mais sensação de alívio, por isso que as pessoas viciam se estralar, por isso que dá vontade às vezes de rir. É normal. Mas agora vem uma outra. Estralar até o dedo seria tipo, solta esses hormônios? Níveis muito menores, mas sim. Menores porque eu faço diariamente, toda hora, ou a articulação? Pelo nível da articulação. Pelo nível da articulação. Não é uma articulação tão sinovial, né? Não tem tanto líquido dentro, então você vai ter menor. A gestante, ela, quando faz essa abertura, abertura do quadril? Podemos dizer, sim. Soltura do quadril? Sim. Ela, então, em alguns casos, vai ter o estralo. Ela vai sentir essa sensação de relaxamento, de bem-estar, mas também,
Em exames de imagem, é possível? Ela no 3º mês começou. No 9º mês, parou de fazer quiropraxia. Se pegar exames de imagem, é possível ver a melhora? Essa diferença? Essa diferença, não melhora, né? Diferença. Sim, é possível mensurar isso e ver essa diferença muito, vamos dizer assim, 80%, porque vai acontecer isso naturalmente com a gestante, mas o que a gente consegue ver, por exemplo, muito é uma desigualdade de uma articulação de um lado e do outro. Então, sacro de um quadril você está um pouco mais alto que o outro, e conforme o tratamento você vê essa igualdade de altura ali, de semelhança nisso. Por isso, eu vejo muito vídeo de quiropraxia, já vi muito. Tive uma pessoa muito querida que passou por uma graduação. E alguns vídeos que ele me mostrava era quando a pessoa tá deitada na cama, a primeira coisa, acho que depende da sessão, né? O quiroprata mede os pés dela. Isso Pode ser a questão da bacia? Normalmente é quadril. Da bacia, que tem bacia é minha mãe que lava o pano em casa, né? Do quadril. Normalmente é quadril. Isso se chama teste de leg check, né? A gente está testando ali a altura de membros. Leg check é verificando as pernas. Isso. Tá uma mais baixa, outra mais alta? Isso. Pode ter uma diferença anatômica. Então, assim, tem toda uma avaliação, um preparo para a gente entender essas diferenças, para o meu teste ser mais fidedigno, para a minha avaliação no paciente ser mais fidedigno. É uma anamnese completa antes, para a minha avaliação ser mais fidedigna, né? E aí a gente... É comum, então, né? A anamnese, quando você fala anamnese, é conhecer o paciente de uma forma com perguntas e medidas. Exato. Então, em todos os pacientes, ou na grande maioria, você vai fazer a checagem das pernas. Não. Na grande maioria. Na grande maioria, isso. A maioria das pessoas estão desajustadas, Rodrigo? A maioria... Você só não vai estar ajustado se você acabou de sair de um quiro. Caramba! É nesse nível, sim. A gente pode chegar ao nível de... E isso seria o ideal, de você chegar num quiro, o quiro te analisar e falar, cara, você não tem nada, vai pra casa que tá lindo. Não, o ser humano não é... Eu brinco que esse cara, ele só fica em casa meditando e não tem celular, sabe? Se você vive, se você se estressa, você vive numa cidade como São Paulo, você tem celular, trabalha, você vai ter uma subluxação pra gente corrigir. Mas tem casos de ortopedistas que fazem também indicação pra você lá, falam, esse caso aqui vou te receitar quiropraxista, ou por ser novo ainda tem o desconhecimento dos médicos em qual área pode encaixar quiropraxista? Tem casos, mas é um pouco pequeno, assim. Não, mas lá na Clínica Ratano, por exemplo, temos médicos. Temos médicos, temos ortopedistas. Trabalha. Como que o paciente lá na clínica triangula até chegar em você? Lá, como o foco é esporte, é ganho de performance. É ganho de performance. É ganho de performance, assim. Então, normalmente, quando vai pro ortopedista mesmo, é por alguma lesão já, ou não, ela está acompanhando com o médico, faz uma fisioterapia específica para o ombro, para alguma coisa, e eu vou estar liberando essa articulação para dar mais espaço, para ela conseguir fortalecer na fisioterapia do jeito certo. Entendeu? Certo, então a pessoa quer ganhar performance. É que lá é um pouco mais para atletas e atletas de alto nível, de alto rendimento, exato, né? Exato, lá é mais focado nisso. Você atende também pessoas fora da Clínica Ratano? Atendo, tem um consultório. Certo, no seu consultório as pessoas vão mais pela dor? Mais por, olha, eu ouvi falar em quiropraxia, tá em alta, me quero fazer uma avaliação aí, o que esse negócio tem de resultado? Eu acredito que, infelizmente, ainda as pessoas vão muito pela dor. E digo infelizmente porque eu gostaria de que a pessoa viesse porque, eu ouvi falar, eu acho que deve ser bom pra mim e vamos lá porque eu tenho coluna e eu preciso. É como o dentista com escovar o dente. Eu falo que a gente aprende a escovar o dente desde pequenininho, quem ensina é a mãe, o pai, o dentista, é o cara que vai no colégio com o dentinho lá de escovar o dente. Pra gente, quiropraxia é qualidade de vida. Tinha que ser a mesma coisa. Você tem que sentar certo, dormir certo, pegar peso certo desde pequeno pra não chegar com 30, 40 anos virar uma doença. Só que hoje a gente só conhece com 30, 40 anos. Então a gente tá muito mais cuidando, infelizmente, ainda da doença do que de uma prevenção. Você falou em doença. Nem toda dor é uma doença, mas a maioria das doenças pode se transformar em dor. Sim. Fala algumas doenças que você já consegue manipular, ou com a ajuda de um médico, ou às vezes sem médico, ou com uma fisioterapeuta, ou com outro profissional, o quiropraxista consegue atuar. É isso, não acho que não tem nenhuma doença que eu falo assim, olha, a gente cura, não existe isso. Sim, sim. Né? A gente sara e trata, mas a gente vai estar manipulando, mexendo,
para tirar o máximo da dor dela nesse processo dela estar cuidando. Hérnia de disco a gente vê muito. Hérnia de disco, a pessoa está passando pelo ortopedista e fazendo tratamento com o ortopedista. Aí ela vai fazer um suporte, aumentar seu arsenal de ferramentas com o quiroprata. Perfeito. Porque a ideia é a gente tentar tirar um pouquinho a pressão do disco para isso não ir piorando, para daqui a alguns anos ela não parar numa cirurgia. E quando tira essa pressão do disco, quanto tempo dura o efeito daquela prática, daquele momento? Depende de que nível que está essa hérnia e o nível de dor que ela está naquele momento. Vamos dizer que no começo, 3, 4 dias. Mas a ideia é a gente chegar num nível que ela aguente me ver uma vez por mês, 30, 40 dias. Fazendo atividade física, tomando cuidado com a postura, se alongando. Porque uma hérnia de disco, ela nunca vai regenerar, né? Ele não vai voltar ao que era antes. Mas é o jeito da gente prevenir a não chegar a um nível cirúrgico. E esse paciente que vai para fazer prevenção, paciente que está sem dor, como você falou, aquele cidadão que tem a coluna, qual a proposta que você tem lá para ele? É um alinhamento da coluna também? É um alinhamento da coluna, mas... Ou mais coisas? É um alinhamento da coluna pensando em qualidade de vida para ele de outras coisas. Eu brinco assim, que não é o paciente que me deixa feliz, não é o paciente que saiu de lá e falou assim, cara, melhorou a minha dor. Melhorar a dor é fácil, sabe? Eu tô muito melhor de dor, ele vai ficar 2, 3 dias muito melhor de dor, depois ele volta, a gente mexe de novo, aí ele fica 4, 5 dias, ele volta e vai aumentando isso, vai melhorando isso. Falou, a minha proposta é o cara que chegou para mim e fez assim, melhorou um pouquinho a minha dor talvez, o meu incômodo do celular ali, mas eu dormi muito melhor. Eu me estressei menos, eu não briguei com a minha mulher porque eu tô mais calmo, porque meu corpo não tá tão tenso, tão rígido, sabe? Eu tô indo melhor no banheiro porque meu corpo tá comunicando melhor. E esse paciente, no caso, qual o intervalo de sessões que você propõe para ele? Quando ele não vem por uma dor? Isso, esse paciente que você falou, tem coluna. Mesmo no começo, eu preciso ser mais constante porque eu preciso tirar uma memória muscular errada. Como você ir na academia, não é um dia que você fica tipo forte. Tipo um alinhamento que você faz geral. E a coluna, a gente fala coluna porque ela tá no centro principal, mas vai lá da perna na cabeça. Se necessário, senão a gente não mexe. Então vai um paciente sem dor ali, vai ter paciente que eu vou fazer 5, 6, 8, 10 vértebras se necessário, do pé à cabeça, ao ombro, joelho, e vai ter paciente que eu vou mexer em 3 coisas, se é aqueles 3 que tá mais fora, é mais tenso, a gente vai mexer em 3 coisas e vai embora, né? E no começo eu preciso tirar essa memória muscular errada, o corpo precisa entender que aquela posição é melhor para ele, então no começo eu preciso que ele faça um tratamento mais constante, ele venha mais constante. E quanto é esse constante? Uma vez por semana. Para depois virar uma qualidade de vida. E a gente fala que assim, depois disso é de se ver a cada 30, 40 dias. Então fiz aquele uma vez por semana, a gente foi passando, chegou a 30, 40 dias. Não preciso nunca mais ir? Cara, um dia ou outro você vai cair, um dia ou outro você vai sentar torto, um dia ou outro você vai viajar e ir para outro colchão, um dia ou outro você só vai passar um nervoso no trânsito e vai travar. Fica muito tempo no carro, no ônibus, no escritório, exato. Avião. E isso vai fazer com que teu músculo trabalhe errado. O músculo trabalhando errado, ele vai tirar a articulação do lugar. Você falou assim, colocar 2, 3 vértebras no lugar. No lugar então, um encaixe muito pequeno, tá, gente? Beleza, mas basicamente, tem a coluna. No lugar é o nome da gente falar, mas quem é leigo e pensa, fala, nossa, deslocou, quebrou. Não. É um ajuste que a gente fala, que é um encaixe muito pequeno. Esse encaixe é muito pequeno. As vértebras são uma em cima da outra, bonitinha, daí tem uns espaços que eu não sei explicar, tô mais perguntando. É o disco. Isso. Vértebra, disco, outra vértebra. Isso, perfeito. Aí... Ela trava na posição errada. A gente chama de complexo de subluxação, isso. Todo músculo começa e acaba num osso. Desde o músculo pequeno ao músculo grande. Quando o teu músculo está trabalhando errado, ele vai começar a compensar, até você travar uma dessas articulações, porque o músculo começa e acaba num osso. Entendeu? Então a gente não é que desloca, assim é um modo de falar, mas ele na verdade ela roda um pouco e trava naquela posição errada. Isso já é o suficiente para o teu músculo trabalhar mais tenso, para começar a inflamar local, para começar a te dar dor, para o teu corpo compensar. Se você está mais tenso, glúteo ali, quadril do lado direito, você vai começar a jogar teu corpo para o lado esquerdo para ele compensar isso. E aí no dia a dia você vai correr, vai pegar a filha no colo, com teu quadril jogado muito mais para a direita, é muito mais fácil você criar uma hérnia, você machucar um joelho, você fazer menos digestão, porque em vez do teu corpo ter energia suficiente
para você ir bem no banheiro, para você descansar bem, ele pensa que o que é mais importante é proteger isso. Rodrigo, você falou um negócio interessante, que travou a coluna. Pessoa muitas vezes vai direto para um socorro, toma um Dorflex, não passa. Quiropraxia consegue destravar a dor da coluna? Junto com essas, eventualmente, com essas... Ou às vezes só a quiropraxia? Ou junto? Como que... Depende do nível. Eu brinco que se a pessoa não conseguiu chegar andando e deitar na minha maca, ela tem que ir pro hospital. Porque ela tá num nível tão grande que ela precisa de ajuda de medicamento. Ela vai precisar dar uma aliviada nesse nível de dor, dar uma inibida em toda essa musculatura, um relaxante muscular, um anti-inflamatório para eu conseguir mexer. Não, uma torcicolo, por exemplo. Vem que a gente vai começar a mexer. Também não vai ser de uma hora para outra que você... eu mexi, tá zero. Não, mas a gente vai ajudar. Eu vou conseguir mexer melhor e depois disso eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou encaminhar para o médico e para algum lugar para ele conseguir uma receita e tomar um medicamento para aliviar mais. Aí depois vai pro Rodrigo. Quiropraxia. Ou até o contrário, entendeu? Ele pode vir primeiro para mim. Exato, aí você manda para lá, depois volta. Exato. Torcicólogo, você comentou. Torcicólogo, o que é e deve ser uma causa frequente de busca lá no seu consultório? Frequente. Torcicolo é uma tensão muscular muito grande, né? Mas entenda que ela nunca ocorre por apenas uma posição errada do músculo. O músculo, para mim, ele é o principal ponto a te proteger. O músculo é a maior... pele e músculo são as duas maiores coisas a estar protegendo o teu corpo. Então, se você vê que você vai tomar um soco, você já contrai. Antes, só de ver, né? E se teu corpo está trabalhando dentro errado alguma coisa, você comeu alguma coisa muito pesada, a digestão está muito errada, ele vai contrair, você vai ter dor no abdômen do mesmo jeito. Então, é alguma posição muito fora na torcicolo que você tá e que ele entende que isso vai ser ruim pro teu corpo, que isso vai machucar a tua vértebra, vai machucar ligamento, vai machucar a veia, que são partes mais importantes do que teu músculo. Então, o músculo entra em total colapso e trava tudo, fala, não, aqui eu não vou deixar machucar mais. É estranho, mas pro teu corpo mexer a cabeça para um lado para o outro não é prioridade. A prioridade é batimento, respiração, renovar a célula, tudo que você está pensando, tudo que você está enxergando. Então, se você já está gastando energia com um monte de coisa do dia a dia ali cansativo, e aí você ficou numa posição errada, foi tensionando e foi deixando aquilo, ele vai travar, ele vai falar, opa, daqui eu não aguento mais, trava. Não vamos mexer mais, isso não é prioridade. Entendeu? E a liberação de um torcicólogo para parar a dor é no músculo, mas afeta a vértebra. Exato. É no músculo. Começou a afetar a vértebra e o músculo tensionou para não chegar mais nela. Não necessariamente só a vértebra, tá? Na vértebra a gente está falando do caso para quiropraxia, mas nervo, ligamento, veias são mais importantes no teu corpo. Então, o teu músculo vai ficar mais tenso por isso. Aí a liberação, o músculo que está tenso, se libera o músculo ou libera a articulação? Depende. Não, de novo, um mundo lindo. Se eu liberar essa articulação, o teu corpo vai entender que ele não está mais fora do lugar, né, travadinho na posição errada. Ele vai começar a relaxar, vai voltar, vai desinflamar e vai ficar tudo bem. Mas eu falo que o mundo lindo, o paciente não pode sair dali e olhar o celular. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, hoje em dia, do jeito que eu trabalho, não dá para não mexer no músculo junto. Tem que mexer. Tem que mexer no músculo junto, porque senão qualquer coisinha errada, e o cara entrar no Uber errado, vai voltar. Ele vai perder o que ele fez. Aí faz o quê? Liberação miofascial. Tivemos recentemente com a Amanda. Foi a Amanda, doutor? Fernanda. Com a Fernanda. Daí não tem a ver com quiropraxia. Não tem a ver com quiropraxia. Quiropraxia envolve necessariamente articulações. Necessariamente articulação, osso, ajuste. Mas, por exemplo, eu hoje no meu consultório não consigo não fazer uma liberação em alguns pontos. Porque eu entendo que quando é mais completo, quando é corpo inteiro, eu ligo pra Fê e falo, Fê, dá um jeito aqui que eu não vou dar conta. Sim, quando é específico, bem localizado. Só cervical, como a gente estava falando, só um torcicolo, tudo. Eu falo, se eu deixar o paciente assim, não vai aliviar a dor dele, porque a dor dele vem da musculatura, ele pode perder muito rápido, então vamos mexer. Assim, o inverso é verdadeiro. Às vezes ela faz uma liberação miofascial. Só que ela pode ver que tem alguma vértebra e falou, opa, não vou mexer aqui, um aciona o outro. Totalmente. Torcicolo constante, normalmente é por isso. Pessoas que têm torcicolo constantemente, cada 2, 3 meses, normalmente é por isso. A pessoa que contrai a musculatura por algo tá
algo interno está mais tenso, mais fora, mais travado, e aí o corpo entra naquele processo de proteção, e aí ela vem e libera o músculo, vem, toma laxante muscular, vem e libera o músculo, só que aquilo ainda tá ruim. Então, torcicolo é prioridade ida ao quiropraxista. É prioridade ida ao quiropraxista. Se não melhorar, aí posso, nesse caso, vai para um ortopedista ou alguma outra? É prioridade ir ao quiropraxista, mas ela vai precisar de mais coisas, mais cuidados. Vai precisar de mais cuidados. E esse atleta que tem um benefício, o atleta do alto nível, tem alguma explicação, além de um relaxamento? Qual que é a explicação que você disse que usa em Bolt, por exemplo, não corre sem a aplicação, sem a presença do seu quiropraxista? Tem alguma explicação técnica para essa melhora de performance? Ele é um exemplo legal, assim, porque você tem... A primeira coisa, quando a gente te ajusta, com o ganho até que a gente falou de soltar algumas enzimas, beta-endorfina, tudo, se aumenta a circulação sanguínea e aumenta a resposta neurológica, tá? Em que nível quantitativo aumenta isso que ainda não é provado? Depende de pessoa para pessoa, depende de nível de performance da pessoa, depende se é uma pessoa de dia a dia normal que fica no computador ou um atleta, né? Mas os ajustes aumentam muito a circulação sanguínea e nível neurológico. Então, assim, ele sente uma resposta muito mais rápida, ele fala que ele se sente muito mais solto, muito melhor nisso, mas para ele, o nível do quadril dele está um pouco mais travado, um pouco mais rodado. Ele fala que faz a passada dele ficar milímetros menores, que faz ele perder décimos de segundo. Ele fala que ele é um cara que ele gosta de ser ajustado no máximo 1 ou 2 horas antes de uma corrida e ser ajustado 1 ou 2 horas depois de uma corrida. Ele é ajustado antes e depois. A palavra que mais se adapta, então, à quiropraxia é ajuste. Ajuste. Essa é a palavra mágica. É. Você quiser ajustar a tua coluna, ajustar tua postura, teu corpo, e tocar o barco aí da maneira mais menos dolorosa possível. E como você falou, aí usou o celular, trabalhou, fez algum exercício, já pode estar mais uma vez tendo um desajuste. E aí a gente precisa ganhar um ajuste de novo. A gente falou ajuste, mas reeducação postural global, RPG, tem alguma... Eu ia falar isso. É o quiropraxista que faz ou outro profissional? Fisioterapeuta que faz no Brasil. Fisioterapeuta. Isso. Acho que nos Estados Unidos também, o mundo inteiro é fisioterapeuta. A gente vem muita gente por isso, né? Eu tô com o ombro muito caído, tô muito protuso, eu quero ganhar uma postura. Não é o nosso foco. Não é o nosso foco ganhar a postura. Acaba sendo uma consequência, porque eu dou mais mobilidade, com isso relaxa a tua musculatura, e aí você fica menos desigual, e a sensação é que você está muito mais reto. Mas se eu tirar um raio-x antes, tirar um raio-x depois, vai estar mais reto? Não. Meu foco não é a postura como o RPG, né? Como a reeducação postural global. Então, o que acaba acontecendo muito é ter paciente que vem, a gente dá mais mobilidade, relaxa a musculatura, faz esse teu corpo trabalhar melhor por você, iguala mais o peso desse paciente de um lado para o outro, para ele tirar manias tão erradas, e depois eu falo, vai agora para um RPG, porque agora a gente vai trabalhar a postura. E isso a gente indica muito, assim. Adolescente, principalmente, com comecinho de uma escoliose, a gente indica muito isso. E riscos, Rodrigo? Como todo procedimentos médicos, os mais complexos até os mais simples, envolvem riscos. Na quiropraxia, temos algum risco para o paciente? Claro, né, os riscos em algumas questões são relacionados à má prática, né, da profissão, tá, mas é isso que eu estou perguntando. Existem riscos? Como são? O que você já viu sobre isso? Na realidade, há pouco tempo atrás saiu alguma coisa sobre um acidente, eu não sei se você chegou a acompanhar um tempo. De uma modelo, é isso? Isso, há poucos dias atrás, né, coincidentemente, ou algumas semanas atrás, não, que foi fazer pouco tempo, não. um procedimento e acabou saindo com a... Quais são os riscos que você estudou, ou que você já presenciou? A gente volta um pouco Como naquela história isso? da graduação. Eu brinco que difícil não é ajustar, né? É treino, é prática, tem que ganhar uma sensibilidade, e que isso é fácil até. A gente precisa de um certo nível de experiência, mas você ganha isso. Agora, o difícil é quando não ajustar. Então, o risco, você minimiza todos esses riscos com uma boa anamnese e com testes ortopédicos e teste físico. Então, assim, é fazer uma boa anamnese, é entender a idade da pessoa, é entender em que ponto ela tá ali,
né? Entender todos os cuidados que você tem que ter com ela, fazer testes ortopédicos, fazer testes físicos, testes quiropráticos para você não correr riscos. Então, assim, um ajuste, eu não vou ajustar uma grávida igual eu ajusto uma pessoa de 20 anos, eu não vou ajustar um atleta de bodybuilding igual eu ajusto uma grávida ou alguma pessoa de 20 anos. Semana retrasada, bati meu recorde de idade, atendi uma paciente de 94 anos com osteoporose e super legal, super bem. Virei para a família e falei, olha, vê como acompanha, vê como ela vai se sentir. Talvez ela não sinta muita diferença, talvez ela sinta muita diferença. Uma semana depois, ela me ligou, a família me ligou e falou, ela quer passar com você de novo, ela tá super bem, super feliz, adorou. Riscos tem, como qualquer profissão, mas a gente vai ter diferença do modo de fazer, diferença do ajuste, nem sempre vai cavitar, fazer o barulho. E aí a gente tem técnicas diferentes. Dentro da quiropraxia, a gente tem acho que mais de 120 técnicas, né? E isso inclui diagnosticar, algumas só diagnosticar, algumas tratar, algumas fazem as duas coisas, né? E a gente na faculdade a gente aprende uma que é a mais conhecida no mundo, que é a diversificada. Eu falo que a gente... Qual que é essa diversificada? A diversificada é a que estudada nas faculdades. É quiropraxia diversificada, né? E aí a gente tem algumas outras técnicas que a gente também aprende na faculdade, mas tem muito mais de menor. Embaixo da diversificada tem 120... Não. Dentro de toda a quiropraxia tem 120 técnicas. Diversificada é uma delas, mas é uma das principais. Assim, é a que passa em todas as faculdades e as 5 mais conhecidas do mundo. Assim. Tem uma técnica, por exemplo, que chama Gonstead, que é com uma maca. A maca tem um drop, que a gente chama, ela tem um mecanismo de mexer ali, que é para eu tirar o impacto de cima da pessoa. Então, apesar do barulho e tudo, eu estou tirando o impacto de cima daquela articulação para não machucar mais, para não ter nenhum problema. Então, uma pessoa com osteoporose, eu faço em cima disso, né? E na prática sua desses ajustes, você usa que tipo de... Você usa só... Existe algum equipamento, só as mãos, o peso do corpo? O que você usa no seu dia a dia para fazer esse ajuste? Existem instrumentos, tem um que é o ativador, que é um ajuste que é um aparelho que você empurra um pouquinho mais a vértebra, assim, ele ajuda a fazer o ajuste, mas você tem que diagnosticar ali antes, né? Existe a maca, tudo, existe alguns instrumentos, mas é muito, muito, muito mais as mãos, assim. E aí a gente volta naquilo como uma radiologia, a gente tem instrumentos no Brasil que não vem tanto, mas por uma falta de venda grande, por uma falta de volume grande, e aí as pessoas não empenham tanto em ter no Brasil. Eu tenho alguns instrumentos, gosto, mas no fundo 80% do meu atendimento é na mão, é o que a gente gosta. O que a gente gosta é de sentir o ajuste na mão. E você falou sobre a paciente que você bateu o recorde de idade, 90 e alguns anos, e qual a idade mínima? O que você diz sobre isso? Eu acho que atendi ali com alguns dias de idade, ali, acho que uns 10 dias de idade, já peguei bebezinhos, alguns da família ali. Família não sabe, brincadeira. Mas não tem uma idade mínima, assim. Nos Estados Unidos, eu gosto de gestante, né? Então, nos Estados Unidos é tão comum quiropraxia que quando você vai ter em alguns estados, algumas maternidades, eu vou ter meu filho aqui, fechei o contrato com eles que vai ser aqui. No final do contrato tem para você pôr o nome, o registro do quiropraxista para ele ver o parto. Então, ele vê o parto, ajusta a mãe logo depois de nascer o bebê e a criança no primeiro dia de vida. É comum isso, sabe? Porque o parto é uma coisa meio traumática, né, para a criança. Só que ainda está muito mole, não está nada calcificado. Então, você consegue mexer muito mais com as crianças, é vibração, é dedinho, assim. O ajuste é bem Já teve algum tranquilo. caso que tratou de criança ou recém-nascido? Já, mas não por precisar, não por alguma coisa assim congênita, alguma doença ali que eu precisei. Tratei pra gente pensar em coluna e ajustar ela ali e tentar melhorar a qualidade dela. Crescimento. Criança, uma coisa que é muito legal, assim, ajuda muito a fazer, quando a criança não mama nos 2 seios, muitas vezes por estar mal encaixado o pescoço, por ela estar com algum incômodo na articulação. Então, ajuda muito a fazer mamar dos 2 lados, ajuda muito a digestão, então, a começar a criar essa flora intestinal ali. Ajuda, é bem legal. E no resto do mundo, além do Brasil, tem quiropraxistas
por todo mundo? Tem algum lugar do mundo que a quiropraxia é mais difundida ou menos difundida? Você tem alguma noção sobre isso? O Brasil, infelizmente, ainda é um dos lugares menos difundidos, né? Mas crescendo muito. Eu acho que a maioria dos países estão, como o Brasil, em grande inserção, assim, de crescer muito. Mas Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, Austrália, forte pra caramba. E Peru, muito, muito forte. Quiropraxia, acho que esses seus países são os mais fortes, assim, de quiropraxia, né? Nos Estados Unidos, eles comentam que registrado, quiropraxistas em registro lá, só perde na área de saúde para a quantidade de enfermeiro. Tem mais quiropraxista registrado do que médico, do que dentista, do que veterinário, porque ao contrário, é um mercado tão grande que é muito saturado, assim, sabe? E aí, dentro disso, você também tem outras faculdades. A faculdade de Sydney também é uma faculdade muito, muito conhecida, muito forte, australiana. A quiropraxia australiana é muito legal. E aqui no Brasil, há quanto tempo que existe o curso de quiropraxia? A Anhembi curso superior. Curso superior, né? Graduação, né? A Anhembi Morumbi começou o curso, a Anhembi Morumbi e a Fevale, acho que as duas começaram no mesmo ano, no ano 2000. Então a gente tem 22 anos de curso só, né? Com alguns quiropraxistas, a maioria, acho que o primeiro curso na Anhembi foi todo em inglês, porque eram quiropraxistas de fora. Então tinha australiano, tinha americano, tinha canadense dando curso aqui. Então a gente fala que hoje os nossos professores são a galera das primeiras turmas, assim. No esporte no Brasil, assim, nas seleções de futebol, por exemplo, claro que aqui tem mais investimento, e em outras modalidades, você sabe dizer se existem quiropraxistas que atuam junto com a equipe, porque tem o médico, o fisioterapeuta, eventualmente o psicólogo, massoterapeuta, etc, né? Sim. Você tem o conhecimento de alguma seleção? Já temos esse tipo de atitude, onde temos, além desses outros profissionais, um quiropraxista para tentar ajudar nessa melhoria de performance? Tem, mas eu acho que ainda falta muito, assim. Que eu saiba, futebol já teve em alguns momentos e alguns campeonatos, mas eu não sei se existe um quiropraxista constante hoje no futebol, nem no masculino, nem no feminino. No futebol americano tem uma quiropraxista atuando hoje em dia. A gente na Ratano com o beisebol também estamos começando, mas ainda falta muito. Para você ter uma noção, na nossa Olimpíadas, a gente tinha mais quiropraxista para animal do que para pessoa. Como assim? Existe quiropraxia para animal também? Para animal, cachorro, cavalo. Já vi cavalo, doutor. Cavalo é muito forte. E aí a gente entra no mesmo assunto, assim, de começa muito mais com cavalo, pelo tamanho, por eles carregarem o peso em cima, mas por ser atleta, né? Então, mas assim, cachorro, cavalo, a gente brinca, tem coluna, dá pra fazer. Cobra, cobra, pra gente é uma brincadeira legal, coluna corpo inteira, 3 metros, 4 metros só de coluna, excelente. Excelente. Mas me conta esse negócio da Olimpíada, o cavalo recebe quiropraxia. Recebe quiropraxia. Oficialmente, na nossa Olimpíada, a gente tinha 2 quiropraxistas para atender todo mundo, oficialmente. Por que oficialmente? Porque alguns atletas grandes usam... Todos os países. Todos os países, Pelo Brasil, a gente tinha 2 para atender todos os países. Não, quando a Olimpíada foi aqui, você disse. Isso. Aí tinha 2 quiropraxistas para atender todos os outros países. Para atender todo mundo. Entendi. Exato. Por quê? Porque oficialmente, porque os Estados Unidos trouxe o quiropraxista deles, o Usain Bolt traz o quiropraxista dele, alguns atletas grandes, alguns países que são muito difundidos, acho que a Austrália trouxe o quiropraxista deles, então veio gente para atuar junto, né? E aí a gente ficou sabendo que todos os veterinários que atendiam os atletas, os cavalos ali do hipismo, faziam quiropraxia no cavalo. Nem imaginava isso. Você sabia, Moisés? Já sabia. Você é um viciado em quiropraxia, hein? Eu tive um primo que... Você fez 90% dos questionamentos. Aprendeu bastante, Moisés? Muito obrigado. Legal, tirei algumas coisas e aprendi bastante. Legal. Grande Rodrigo. Rodrigo, deixa uma mensagem final pra gente. Acho que a gente... É um assunto aí bem ainda superficial no Brasil, que vai se aprofundando. Sim. E é isso aqui que faz com que plante-se essa sementinha, né? Que aos poucos vai se tornar aí uma árvore frondosa. Dá pra gente fazer o 2, o 3 aqui, ter outros bate-papos. Pois é. E você, que mensagem você deixaria aí da sua área, da sua profissão, para quem tá nos ouvindo? Vamos trabalhar a qualidade de vida, galera. Vamos pensar em corpo por inteiro. Corpo é uma máquina só, totalmente estruturada. Então, se você cuida ainda no médico,
fazer um check-up, se você cuida usando um aparelho, quando você é novo, dentário, para o seu dente ficar bonitinho, ficar legal, e depois você faz um check-up com o dentista. Vamos cuidar da coluna, que é sua base, é sua estrutura. Você vai dormir melhor, ter mais qualidade de vida, se sentir muito mais solto, musculatura mais solta. Vem conhecer. Enquanto vocês não receberem o ajuste, vocês não vão saber de verdade o que é quiropraxia. Grande Rodrigo Camacho, aqui na descrição, como encontrar Rodrigo Camacho. Obrigado. Precisando, estaremos aqui, estarei explicado para você. Moisés, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Rodrigo Camacho, obrigado. Moisés, Você que está aí, espalhe, compartilhe, pode doutor. E até o próximo episódio. Valeu!